Humanos, olha só, dentro da fecundação podem acontecer algumas, não alterações, mas algumas coisas fora um pouquinho do padrão, né? Um óvulo, um espermatozoide vai gerar um indivíduo. Então pode acontecer também a formação de gêmeos. Então nós temos aqui 5 formações de gêmeos para a gente ver, tá legal? Essa formação de gêmeos, elas costumam cair na prova, e tem uma agora que está começando a se manifestar mais assim na mídia e em algumas provas que devem aparecer. Então vamos vou deixar isso para o final, tá bom? Então olha só, gêmeos univitelinos, olha a sequência, um óvulo, um espermatozoide, que deu origem a um ovo. Se quiser escrever aí, vou colocar aqui, ó, ovo. Se desenvolveu até embrião. Esse embrião sofreu 2 duplicações seguidas e formou 2 conjuntos de células, partindo de um mesmo ovo. E ele vai se separar, formando esse indivíduo e esse indivíduo. Vou chamar esse aqui de indivíduo A e vou chamar de indivíduo B. Nos gêmeos univitelinos, o indivíduo A e o indivíduo B têm o mesmo DNA, porque eles vêm de um conjunto só. Eles são clones. Então, gêmeos univitelinos, obrigatoriamente o mesmo sexo. Obrigatoriamente a mesma tipagem sanguínea. Posso fazer transplante de órgãos entre esses gêmeos univitelinos? Sim. Vai ter rejeição? Não, porque o padrão de DNA deles é o mesmo. Tá ok? Beleza? Fechamos aí os gêmeos univitelinos. Então eles só têm uma placenta, um óvulo, um espermatozoide, um ovo, que depois que ele se fixou em embrião, se dividiu e deu origem ao indivíduo A e ao indivíduo B. Eles são geneticamente idênticos, eles são clones. Ok? Então, vamos para o outro. Os gêmeos bivitelinos, eles já possuem 2 placentas. Eles possuem 2 placentas porque os gêmeos bivitelinos vêm de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Então, ela ovulou 2 vezes no mesmo ciclo e os espermatozoides chegaram lá. Então, agora ele tem esse indivíduo aqui que eu vou chamar de indivíduo C, de indivíduo D, que são formados a partir de um ovo, vou colocar aqui, ovo, embrião, e vai nascer o indivíduo C e o indivíduo D. Eles não são geneticamente idênticos. Não são porque eles vêm de 2 ovos diferentes, com 2 padrões de DNA diferentes. Eles não precisam obrigatoriamente ser do mesmo sexo. Podem ser do mesmo sexo ou não. E podem ter o mesmo grupo sanguíneo ou não, depende dos pais. Tá legal? Mas eles têm 2 placentas e são geneticamente diferentes. Eles não são clones. Pode apresentar o mesmo sexo ou não. Ok? Os chipófagos. Chipófise é essa área do osso. Os primeiros gêmeos chipófagos estudados era da região do Sião, na Ásia. Daí o nome siamês. Então você pode encontrar como chipófago ou siameses. E eles eram grudados por essa região, pela chipófise. Então, chipófagos ou siameses é a mesma coisa. Um óvulo, um espermatozoide, que deu origem a um ovo, que originou um embrião, que se dividiu, mas por algum problema, pode ser falta de energia, enfim, não se sabe, em cada caso acontece de uma forma diferente, eles nascem grudados por alguma parte do corpo, tá legal? Então são chipófagos ou siameses. São geneticamente idênticos? Se vier essa informação aqui, sim, eles são clones, mas eles nasceram grudados. Dependendo da parte que está sendo grudada hoje, eles podem ser separados. Mas se tiver
duas cabeças, dois troncos, mas tiver só um sistema excretor para os dois, separar não vai ser uma coisa muito difícil, porque eles precisam de um sistema excretor para cada. Então, dependendo do tipo de siamês, de chipófago, dá para separar ou não, ok? Bom, deixa eu virar isso aqui um pouquinho. Pronto, ficou legal. Olha só, existem os gêmeos parasitas. Eles podem surgir disso daqui. Eu estou te dando como exemplo esse daqui. 2 óvulos, 2 espermatozoides, que deram origem a 2 óvulos, ok? Que deram origem a 2 embriões. Esse embrião, esse embrião. Notem que esse embrião se desenvolveu mais do que esse daqui. Então, em alguns raríssimos casos, esse embrião, para não ser eliminado, porque o que fala mais alto é passar os genes adiante, ele gruda nesse que foi mais beneficiado por uma vascularização melhor, e agora ele se desenvolve, vai dar origem a um organismo ativo, e esse aqui passa a viver grudado com ele, utilizando os nutrientes que esse aqui produz. Então esse aqui é um parasita, ele não é funcional, tá legal? Ele não é funcional, ele vai só viver grudado no outro, tá bom? Então nós temos univitelinos, bivitelinos, chipófagos e os parasitas. Agora dá uma olhada nesse daqui, as quimeras. Acredita-se que o coronavírus seja um vírus quimera. Vou explicar o que é. 2 óvulos, 2 espermatozoides, que formam 2 ovos, que formam 2 embriões. Em raríssimos casos, a probabilidade de que aconteça isso é de 1 para 1 bilhão. Esses embriões são formados muito próximos uns dos outros, e o calor de um atrai o outro, e eles se fundem, formando um organismo só. Um organismo só, mas com 2 padrões de DNA. Olha só, eu não estou dizendo que o DNA do azul vai se fundir com o DNA do vermelho. Eu estou dizendo que existem células azuis e células vermelhas. Essa célula azul aqui pode dar origem ao seu encéfalo. E essa vermelha aqui pode dar origem ao seu sangue. Então, as células do seu encéfalo têm o DNA do azul e as células do seu sangue têm o DNA do vermelho. Você tem 2 padrões de DNAs ao longo do corpo. Então, é a fusão de 2 estruturas diferentes formando uma só. Quando ele diz que o coronavírus pode ser classificado, existem estudos, né? Não tem nada comprovado. Que ele é um quimera, ele é a fusão de 2 vírus formando um novo vírus. Uma nova combinação. A mesma coisa acontece aqui. Depois você pode consultar na internet e colocar assim, animais quimeras. Aí vai aparecer um monte de gato, lagosta, passarinho, com 2 padrões de cores, porque eles têm conjuntos de DNA diferentes, tá legal? Então a gente tem aqui os univitelinos, os bivitelinos, chipófagos, parasitas e quimeras. Ok? Fechado então? A gente fecha um pouquinho essa parte de reprodução, tá? Foi a fecundação, primeiro terço da tuba uterina e desenvolvimento dos gêmeos. Ok? Valeu!